Hoje é terça-feira, dia 28 de maio de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na terça-feira da 8ª semana do tempo comum. Quem se torna discípulo do reino deve oferecer-se com amor. É uma empreita exigente, mas Deus não se deixa vencer em generosidade. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. Meditamos nesta terça-feira o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 28 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Recordemos que no texto do Evangelho de ontem, meditamos sobre aquele jovem rico que foi conversar com Jesus, mas não teve coragem de abandonar tudo para seguir Jesus. Depois desse episódio, os discípulos ficaram desconcertados. Eles mesmos perguntaram: então, quem vai se salvar? Pedro, provavelmente, para romper o silêncio e aquele clima que estava, ele então coloca essa ideia, essa questão diante de Jesus. Eis que nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus então vai dizer que o fato deles ter deixado tudo não ficará sem recompensa, nem neste mundo e muito menos no que é mais importante no mundo futuro, a vida eterna. 3 fatos nós podemos ver nesse texto interessantes sobre os discípulos. O primeiro deles é abnegação. Eles, de fato, abriram mão de tudo, mesmo que não tivesse muito, mas eles abriram mão de tudo para seguir Jesus. E depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, viveram completamente essa entrega total a Jesus. Segundo fato é a motivação. Para realmente abnegar tudo por causa de Jesus, precisa ter uma motivação. Fazer pelo motivo certo. Jesus, no versículo 29 do texto, nos fala: por amor de mim e do Evangelho. Quem tiver feito isso, por amor de mim e do Evangelho, receberá aquilo que cabe. Então, nós não servimos a Deus por aquilo que Ele dá para a gente, mas devemos servir a Deus por aquilo que Ele é, por amor dEle e do Evangelho, do reino que precisa ser anunciado. E claro, a abnegação e a motivação certa vai dizer ou vai responder Jesus que haverá sim uma recompensa. Seguir a Cristo, ele é um caminho virtuoso, é um caminho bonito, é um caminho abençoado. Deus não tira de nós, Ele dá em abundância. Claro, diferente talvez do que
a gente deseja e espera coisas apenas do mundo. Mas Deus nunca nos tira, Ele nos dá o melhor. Agora, sobre esse ponto também do texto, é preciso a gente estar atento, porque há por aí muita gente que vive pregando a chamada teologia da prosperidade. Quanto mais eu der para Deus, mais Ele vai me dar em volta. E o Evangelho nos mostra que não é bem assim, né? Nós recebemos de Deus, mas o propósito é a nossa entrega, a nossa disposição em servir o reino de Deus, seguindo Jesus, anunciando o seu Evangelho, ajudando os outros. O seguimento acaba sendo recompensado, nem sempre segundo os nossos esquemas mundanos, as coisas que nós esperamos receber em termos de mundo, em termos de coisas daqui desse tempo presente, né? De coisas para serem acumuladas. Mas sim, há uma recompensa conforme a proposta do reino. A recompensa terrena, ela chega de diversas formas, com família, irmãos, quer dizer, tantas bênçãos que o Senhor dá. Mas Ele diz, haverá também perseguições e dificuldades. Ninguém está envolvido numa redoma e pronto, protegido de tudo. Ainda sobre o Evangelho de hoje, podemos olhar para essa pergunta de Pedro, essa colocação, na verdade não foi nenhuma pergunta, mas uma colocação que São Pedro fez. Nós podemos olhar para ela de várias formas, como pontuei no início, né, para quebrar o gelo que ficou ali naquele clima pesado diante do acontecido. Pode ser por um grande gesto de amor, que Pedro estava falando ali cheio de amor. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, com amor, com vontade. Mas pode, alguns autores vão falar, podia ser por arrogância, até exigência. Senhor, então, está difícil, é complicado, mas e nós? Nós, afinal de contas, abrimos mão de muita coisa. O que o Senhor vai nos dar em troca? Não se tem uma resposta, é apenas um olhar sobre isso. E perceber que com a gente também pode acontecer isso, né? É por amor ou é por arrogância e exigência que nós nos colocamos servidores do reino? Senhor Jesus, neste dia, queremos te agradecer, porque também nos chamaste desde o batismo para fazer parte da obra do teu reino. Ao mesmo tempo, Senhor, pedimos a graça e a força do teu Santo Espírito, para que a nossa resposta seja generosa, para que de fato a nossa motivação seja por causa do amor que recebemos primeiro de vós e do amor que temos para contigo. E sim, por causa do teu Evangelho, para que muitos possam compreender e viver a tua palavra. Dai-nos, Senhor, a tua graça, a tua bênção. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.